Saudações, meus caros ouvintes do podcast Taverna do Lugar Nenhum. Meu nome é Gabriel Vince. Se você é novo nesse podcast, né, seja bem-vindo, né? Primeiro de tudo, seja bem-vindo. E o intuito desse podcast é falar sobre assuntos que me interessam, né, e fomentar discussões, e também conhecer pessoas que compartilham os mesmos interesses que eu, né. Os temas desse podcast são livres, né? Eu pretendo falar de filmes, livros, comportamento, cultura, quadrinhos, política, religião, né, e o que vier na telha, né? Se você se interessar por esse conteúdo, por favor, compartilhe e indique para quem possa também se interessar, né? E não deixe de visitar também o site tavernadolugarnenhum.com.br, onde há textos diversos de assuntos aqui que eu compartilho e abordo nesse podcast, né? Inclusive, os episódios aqui são muitas vezes baseados nos artigos que saem nesse site, né? O tavernadolugarnenhum.com.br. Caso você se interesse pelos assuntos tratados aqui, não deixe de acessar o site, né? Inclusive, o episódio de hoje é baseado num texto que eu fiz no Taverna do Lugar Nenhum, né? Que é um texto intitulado 4 tipos específicos de cosmogonias nos hinos védicos, né? Esse episódio e esse texto, né, ele é baseado numa leitura que eu estou tendo de um livro do Mircea Eliade, que se chama A História das Crenças e das Ideias Religiosas, né? É um livro gigantesco, dividido em 3 volumes, no qual Mircea Eliade, né, que é um conhecido, talvez um dos mais famosos estudiosos da religião, e historiadores e estudiosos da religião, né? Ele é um romeno. Esse livro ele é dividido em 3 volumes e ele faz ele basicamente ele dá um panorama das religiões das religiões do homem primitivo, né? Do homem das cavernas, que já nessa época já manifestava profundo misticismo. O homem das cavernas é uma das partes mais interessantes, inclusive, dessa obra do Eliade, né? Ele fala bastante sobre a religião do homem primitivo, a religião do homem pré-histórico. E ele passa por diversas partes do mundo até chegar nas religiões mais novas, né? Nas religiões até mais desenvolvidas, do panteão mitológico e religioso do homem, né? A religião sempre acompanhou o homem ao longo da sua trajetória, né? E, bem, para quem já conhece o Taverna do Lugar Nenhum, já sabe que o tema da religião é um dos temas mais frequentes aqui do podcast, talvez ao lado do cinema, né? Cinema e religião eu percebo que são os 2 assuntos que eu mais falo aqui no Taverna do Lugar Nenhum, né? Talvez sejam os 2 assuntos que mais me interessam. Bem, sem mais delongas, vamos ao podcast, ao tema do podcast em si. Bem, vamos falar aqui dos 4 tipos de cosmogonias nos hinos védicos, né? Mas antes de tudo, eu gostaria de definir algumas coisas, né? Vamos primeiro definir o que são as tradições védicas, né? As tradições védicas, elas se referem ao conjunto de práticas religiosas, filosóficas, literárias e culturais que emergiram na Índia Antiga, né? E se fala que são tradições védicas porque elas se baseiam nos Vedas, que são os textos mais antigos e fundamentais da literatura indiana, né? Os Vedas, eles são uma coleção de textos sagrados compostos em sânscrito, né? Que é uma antiga língua hindu, né? E são divididos em 4 principais Vedas, né? A gente tem primeiro o Rig Veda, né? Que é uma coleção de hinos dedicados a diversos deuses e forças naturais. O Samaveda, que canta os hinos do Rig Veda com melodia e ritmo para os rituais e cerimônias. O Yajurveda, que fornece fórmulas e mantras para serem usados em sacrifícios e rituais. E o Atharva Veda, que contém hinos e encantamentos rituais para o uso cotidiano e para a proteção, né? E nós vamos nos focar aqui apenas no conteúdo do primeiro, né, que eu mencionei, que é o Rig Veda, né, e pincelar dele as ideias que ele nos apresenta sobre
a cosmogonia, né? A cosmogonia significa o nascimento do cosmo, né? O nascimento, basicamente os mitos de criação são mitos cosmogônicos, né? Então vamos seguir nessa linha aqui e explorar bastante esse assunto e pincelar desse assunto 4 tipos de cosmogonias diferentes que são, apesar de serem diferentes, elas se relacionam entre si. A gente vai ver isso ao decorrer do podcast. Bem, vamos começar com uma visão geral das cosmogonias védicas, né? Os hinos védicos apresentam várias formas de compreender a origem do universo, né? Não é apenas uma ou outra, né? Apresentam várias formas. No entanto, 4 temas principais se destacam e capturam a imaginação dos poetas e teólogos, né? A primeira cosmogonia é a cosmogonia das águas, da fecundação das águas originais. A segunda cosmogonia é a cosmogonia da criação pelo despedaçamento de um gigante primordial. A terceira cosmogonia é a partir da unidade e totalidade. E a quarta cosmogonia é a separação do céu e da terra, né? São 4 formas de explicar a origem do cosmos, né? Vamos primeiro na primeira cosmogonia, né? A primeira cosmogonia, que é a cosmogonia da fecundação das águas originais. Primeiramente, vamos entender o conceito de águas originais. O que significa águas originais, também conhecido como águas primordiais ou abismo, né? Eu tenho certeza que você já ouviu falar desse termo antes, né? E esse termo tem no Gênesis, né? No Gênesis da Bíblia, né? No Gênesis 1, temos o seguinte trecho, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Você já deve ter se perguntado, né? Ora, antes da criação do céu e da terra, já existia água? Bem, não é o caso, né? Quando a gente está falando de religião, especificamente dos livros cosmogônicos, ou seja, aqueles que tratam da origem do cosmos, nossa leitura ela deve estar consciente sobre o significado mitopoético dessas palavras, né? A gente não pode entender o significado literal dos termos que são apresentados, né? Não é possível, por exemplo, compreender a ideia de jardim, né? No caso de Jardim do Éden, ou mesmo árvore do conhecimento do bem e do mal, que estão presentes no Gênesis, né? Como sendo literalmente jardim e árvore, né? Não funciona dessa forma, né? A religião ela sempre usou e abusou de uma linguagem poética e metafórica, pois apenas através dela que nós conseguimos expressar aquilo que para nós não é possível ser expresso, não é possível ser expressado, né? A poesia, no caso, seria um recurso sagrado, né, e até mesmo fundamental. A poesia e a música, né, ela seria um recurso sagrado e até mesmo fundamental para entender a religião, né? Portanto, sempre desconfie de teólogos que não se interessam por poesia, né? Se ele não se interessa por poesia, possivelmente ele não tem o alcance que os textos sagrados originalmente sempre tiveram, né? Bem, voltando à tradição védica, no célebre hino do Rig Veda, né, o deus imaginado aqui, ele é imaginado como o embrião de ouro, né? É uma coisa muito interessante que isso aí vai ser comum em outras tradições também. Mas a gente tem o deus imaginado aqui, que é o embrião de ouro, e esse embrião de ouro, ele plana sobre as águas. Perceba que existe muita correspondência na tradição do Gênesis, né, que também Deus, como o Espírito de Deus também plana sobre as águas, né? Ele plana sobre as águas e ao penetrá-las fecunda as águas que dão a origem ao deus Agni, que é o deus do fogo. O Atharva Veda, né, identifica o embrião de ouro como o pilar cósmico, né, o Skamba. Em certos pontos, esse ato de criação parece combinar com o descrito no Gênesis, né, em 2 pontos fulcrais, né? O primeiro é a descrição do que Deus estava fazendo antes da criação, né? E o que havia antes da criação, né? Nesse antes do antes, né, havia um Deus que pairava sobre as águas primordiais, muitas vezes descritos como o abismo, né? O segundo ponto
que parece combinar com as escrituras sagradas judaicas é o fato do primeiro ato da criação estar relacionado com a luz, né? O que haja luz na versão védica aqui é o nascimento do fogo, representado aqui pelo nascimento do deus Agni, né? As maiores diferenças, na minha opinião, entre os antigos israelitas e os antigos védicos parece ser os detalhes da narrativa, né, que podem determinar ou não a expressão teológica da sua religião. Deus, no Gênesis, né, ele não faz esse, entre aspas, mergulho cósmico, né? Ele parece até mesmo sugerir um ato sexual, né? Ele não se mistura nem se confunde com a sua criação, né? Isso não quer dizer que Deus não... ele vai se confundir com a sua criação, ele vai se misturar com a sua criação na vinda de Cristo, né? Mas até o momento ele não se confunde ou se mistura com a sua criação. Ele mantém uma certa majestade celeste, né? Ele apenas manifesta-se verbalmente a sua vontade criadora, né? Ele basicamente fala para criar as coisas, né? Então, existe a ideia de uma verbalização sagrada. Nas tradições védicas, é mais uma espécie de ato, né? Um mergulho que esse ovo cósmico faz dentro das águas primordiais e manifesta a sua primeira criação, que é a luz, que é representado pelo fogo, o deus do fogo, né? O Agni, né? Bem, vamos falar agora da segunda cosmogonia. O segundo tema cosmogônico é a criação pelo despedaçamento de um gigante primordial. E essa cosmogonia ela parece ter uma origem diversa da primeira cosmogonia, né? Porque ela é muito diferente. E talvez ela tenha sido trazida de um reino distante, que hoje a gente conhece como a China, né? E a gente pode identificar uma das primeiras manifestações dessa ideia do gigante primordial no mito de Panku, né, na China. Bem, Panku é uma figura central da mitologia chinesa e está associada à criação do universo e à separação do céu e da terra, que é uma coisa que a gente vai ver numa outra cosmogonia também, né? O mito é uma das muitas tradições cosmogônicas da China antiga e é amplamente descrito em seus textos clássicos e também na sua literatura popular. No início, o universo estava em estado de caos e desordem, descrito como uma massa indiferenciada e escura. Dentro desse caos havia um ser primordial chamado Panku, que estava adormecido ou em estado de espera dentro de um ovo cósmico. Veja a ideia do ovo cósmico sendo repetida aqui, né? Ele começa então a trabalhar na separação dos elementos primordiais. Usando um enorme machado, Panku divide o céu e a terra, fazendo com que o céu se eleve e a terra se assente. Ele é descrito como um trabalhador como um trabalhador que trabalha arduamente para manter a separação dos dois, né? Crescendo cada vez mais que a terra e o céu não se crescendo cada vez mais para que o céu e a terra não se unam novamente. Com o tempo, Panku morre e após um longo período de trabalho, seu corpo se transforma no mundo físico. Sua respiração se torna o vento, sua voz os trovões, seus olhos o sol e a lua, né? E o seu corpo se dissolve em montanhas e rios. Os diversos aspectos do seu corpo se tornam as características do mundo natural. E na versão védica, a gente tem uma figura muito similar, que é o Purusa. O Purusa ele é descrito como um gigante primordial, tal como o Panku da China, e ele é uma entidade cósmica que é ao mesmo tempo totalidade e andrógeno, né? Ambas as figuras misteriosas são andrógenas, né? E ele é a personificação do ser universal e contém em si a essência de tudo aquilo que existe, né? O mito de Purusa é um exemplo de como os Vedas combinam o conceito de totalidade cósmica com a ideia de sacrifício para explicar a origem do universo, né? De acordo com o hino Purusa Sukta, do Rig Veda, o Purusa é sacrificado pelos deuses primordiais que no hino não são mencionados quem são, né? E talvez sejam esses deuses misteriosos que sacrificam Purusa
sejam parte de uma tradição perdida, ainda muito mais antiga do que a gente tem ideia, né? E esse sacrifício é um ato cósmico que resulta na criação do mundo e na organização, inclusive, da sociedade, né? O hino descreve que Purusha é dividido em várias partes, né? E dessas partes surgem diferentes aspectos do mundo, né? A gente tem a criação dos elementos naturais e a criação da sociedade, né? Da criação dos elementos naturais, a partir do corpo de Purusha, diferentes elementos naturais e cósmicos são criados. A terra é gerada a partir dos pés de Purusha, o céu é formado a partir da sua cabeça, o sol emerge dos seus olhos, os ventos surgem do seu hálito, os rios vêm dos seus vasos sanguíneos, as montanhas são criadas a partir dos seus ossos. Na sociedade, o sacrifício do Purusha também resulta na criação de diferentes classes sociais, né? Os Varnas. Os Brahmanes, que são os sacerdotes estudiosos, surgem da boca de Purusha. Os Kshatriyas, os guerreiros e governantes, vêm dos braços. Os Vaishyanas, os comerciantes e agricultores, surgem das coxas. E os Shudras, os trabalhadores serviçais, são criados dos pés, né? Me perdoe se eu estou pronunciando errado esses termos aqui, que eu não tenho familiaridade com a língua, tá? No Gênesis da Bíblia, isso não acontece em absoluto, né? E eu também não quero forçar aqui uma aproximação entre essas cosmogonias, né? Mas, para mim, é evidente que há uma distante semelhança na figura de Adão como andrógeno primordial e também uma certa correspondência mitopoética entre Adão e Purusha, né? Pois, se você pensar de certa forma, Adão também foi despedaçado para a criação de outra coisa, né? Que no caso seria a criação de Eva, né? Eva nasceu de uma costela de Adão, então Adão foi despedaçado na criação de outra coisa, né? De outra coisa que não seja ele, né? E é aquilo que eu consigo ver de correspondência, né? Até mesmo essa ideia de Adão, Purusha significa o homem, né? O homem primordial, e Adão também significa homem, né? Então a gente tem uma certa correspondência, sim, e podemos sim atribuir características adâmicas ao Purusha e também ao Pancum na China, né? Vamos falar agora da terceira cosmogonia. Bem, o terceiro mito cosmogônico, o terceiro tema cosmogônico é a da criação a partir da unidade e totalidade. Ele é de longe o meu favorito e também um dos mais difíceis de explicar. Eu vou até tentar ser mais sucinto aqui, porque ele é sofisticado de um ponto de vista filosófico, metafísico, até mesmo científico e teológico. A sua função ela é mais reflexiva do que propositiva, né? O poeta, né, ele pergunta de si para si como pode sair o ser do não ser, né? Como pode sair do não ser o começo, né? Porque ele faz assim, o terceiro tema cosmogônico, ele começa com especulações não apenas paradoxais, mas filosoficamente ambíguas, né? Ele começa com afirmações de como existia o não ser, não existia o não ser nem o ser antes das coisas, né? Não, nesse tempo não havia morto nem não morto. Isso aqui é uma citação literal do que está no Rig Veda, viu? Só havia o princípio indiferenciado conhecido como Um. Esse Um aqui a gente entende, não um, o numérico, né? Isso significa neutro, né? Havia o Um, o neutro. O Um respirava por impulso próprio, sem que houvesse inspiração ou expiração. Ele respirava, é difícil. Ele respirava sem que houvesse inspiração ou expiração. Afora isso, nada mais existia. Não existia nada além desse princípio, esse Um, esse neutro. Nos poucos momentos em que o poeta é propositivo, ele diz que no início, e aqui a gente tem que entender não o início como a gente entende, mas o início primordial, tal como a gente entende águas primordiais, a gente entende aqui o início primordial, que é o início antes do início, né?
As trevas estavam escondidas pelas trevas. E até que o calor ascético deu origem ao Um. E do Um nasceu o potencial, Abu, reconhecido como o germe, né? E desse germe nasceu o desejo, o Kama, que originou a manifestação criadora e a própria criação em si, né? É difícil acompanhar, mas esse é um dos momentos mais claros do poeta ao descrever essas especulações cosmogônicas, né? Esse hino apresenta o ponto mais alto alcançado pela especulação védica, eu acho que pela especulação humana do que seria a criação, inclusive, né? O axioma de um ser supremo incognoscível, né? Esse embora ele também tenha sido gerado por um misterioso calor ascético que é mencionado no Rig Veda, né? Que, assim como os deuses primordiais que dilaceram por uma, parece configurar como parte de uma tradição perdida, né? A gente não sabe exatamente o que significa esse calor ascético, né? Mas esse hino apresenta assim, o ponto mais alto da especulação sobre cosmogonia que eu já li na minha vida, né? O ele transcende os próprios deuses, ele precede o universo, ele cria o mundo emanado de seu próprio ser, sem, no entanto, perder com isso a sua transcendência, sem perder com isso a sua natureza, né? Ou seja, é uma mitopoética que já nasce como uma espécie de exegese teológica, né? E existem reflexões similares de São Tomás de Aquino na sua Soma Teológica sobre Deus, né? Mas assim, a gente tem aqui uma coisa que é uma cosmogonia mitopoética, uma típica cosmogonia mitopoética com linguagem poética, com linguagem mitológica, ao mesmo tempo como ele nasce como reflexão filosófica e também como exegese teológica, né? Ele vai tentando decifrar aquilo que ele está contando ao mesmo tempo, né? É por isso que é complicado a gente decifrar o que ele está querendo dizer aqui, mas é interessante porque a gente tem uma certa noção de que o que ele está falando faz algum sentido se a gente abstrair, a gente empilhar abstrações em cima de abstrações, e é uma coisa que, assim, não vou dizer que ocupa primordialmente a teologia cristã, né? Porque a teologia cristã ela sabe que existe coisas que não podem ser alcançadas, né? Então a teologia cristã ela trabalha bastante com ideias de mistérios, né? A gente tem mistérios empilhados em cima de mistérios que a gente assim, sabiamente a gente define alguns dogmas, a gente fica refém daquilo que Deus revela para nós, né, através das suas escrituras, né, e a gente sabe que a gente não consegue atingir certos pontos de um conhecimento cosmogônico completo, né, e talvez a gente só atinja quando a gente estiver ao lado de Deus, né. Aqui parece que os poetas védicos eles tentaram ao máximo, eles se esgotaram ao máximo na tentativa de decifrar o mistério da própria existência e do que existia antes da existência, né? É muito interessante, é o meu preferido, a terceira cosmogonia é o meu preferido dentre todas, né? Vamos agora falar da quarta e última cosmogonia, né? Que é a cosmogonia da separação do céu e da terra. Bem, o quarto tema cosmogônico da separação do céu e da terra parece combinar um pouco com o terceiro tema cosmogônico, ao considerar uma, entre aspas, unidade e totalidade primordial, representada aqui pelo céu-terra, né? Entre aspas, céu-terra, céu-terra, né? E o segundo tema cosmogônico também, ele tem uma certa correspondência também com um certo segundo tema cosmogônico, no qual o despedaçamento, né, ou a separação, se torna a definição em si do ato de criação, né?
A bem da verdade, né, eu já mencionei isso lá no começo do podcast, a bem da verdade existe uma correspondência entre todos esses temas cosmogônicos aqui apresentados, né? Apesar de eles serem diferentes, e serem de tradições diferentes, até mesmo de lugares diferentes, né? Parecem vir de lugares diferentes, eles parecem convergir não apenas para a mesma ideia, né? Mas também para a mesma forma, né? Talvez eu explore isso melhor em podcasts futuros, né? Quando eu entender melhor esse tema, né? Eu espero que ao longo das minhas leituras do Mircea Eliade e de outros autores também eu possa compreender isso melhor, né? Mas eu não me sinto capaz de explicar isso, né? Mas existe diferentes narrativas cosmogônicas e dentro de todas elas a gente nota fragmentos de outras, né? Fragmentos específicos de todas elas ao mesmo tempo, né? Por exemplo, né, vou dar um exemplo aqui. A segunda ideia cosmogônica, né, do gigante Purusa, que foi despedaçado por deuses primordiais, pode ser entendido como uma personificação andrógena da terceira ideia cosmogônica, né? Da separação da totalidade e unidade no ato de criação, né? O tema da separação parece uma recorrência nos mitos cosmogônicos, né? Assim como a quarta cosmogonia que a gente tem que falar aqui, que é a separação do céu e da terra, né? Além da tradição védica, existem dois povos que possuem essa mesma cosmogonia como cosmogonia principal, né? Os tupis guaranis, aqui do Brasil, né? Eles possuem essa cosmogonia da separação do céu e da terra, e os japoneses, né? Existe muita correspondência, inclusive, entre a mitologia tupi-guarani e dos japoneses, né? Eles são muito similares em diversos aspectos, né? A organização da cosmogonia tupi-guarani é marcada pela criação do dia e a separação do dia da noite, né? Em vez da separação do céu e da terra, eles compreendem como a separação do dia e da noite. E ele assume exatamente as mesmas premissas das lendas de Tsukuyomi e Amaterasu no Japão, né? Amaterasu, cujo nome completo é Amaterasu Omikami, né? É a grande deusa que brilha no céu, né? É uma das principais divindades do Shintoísmo e é considerada a deusa do sol e a progenitora da linhagem imperial japonesa, né? Ela é venerada como a deusa que ilumina o mundo e traz a luz e a vida, né? Uma das histórias mais famosas de Amaterasu é a lenda da caverna, né? Segundo o mito, Amaterasu ela se escondeu em uma caverna após uma disputa com seu irmão, o Susanoo, que é o deus da tempestade, né? Eles brigaram e Amaterasu se escondeu numa caverna. A sua ausência mergulhou o mundo em uma escuridão e caos, né? Os outros deuses tentaram atraí-la para fora da caverna e finalmente eles conseguiram fazê-la sair ao mostrar-lhe um espelho e uma joia. Amaterasu, então, ela voltou a iluminar o mundo, restaurando a ordem e a luz no mundo, né? Esse outro deus que eu mencionei, que é o Tsukuyomi, ele é o deus da lua da mitologia japonesa, né? E ele é uma das principais divindades do panteão shintoísta ao lado de Amaterasu, né? E a representação e ele representa a lua e as qualidades associadas à noite e à escuridão, né? É engraçado porque Tsukuyomi é um deus masculino e ele é o deus da lua e Amaterasu é uma deusa feminina que representa o sol. Geralmente isso não acontece, viu? Isso aqui é uma particularidade muito própria do shintoísmo. Geralmente a lua tem uma representação feminina e o sol tem uma representação masculina. No Japão isso aí é invertido. Não sei porquê, mas é invertido. Tsukuyomi é muitas vezes descrito como irmão de Amaterasu, mas muitas vezes refletem uma ideia de separação entre as tensão e uma tensão entre as esferas celestiais, né? Em uma famosa lenda, Tsukuyomi e Amaterasu têm uma disputa que leva à sua separação, né? O Tsukuyomi, após um desentendimento com Amaterasu, é separado dela e passa a residir no reino da noite, enquanto Amaterasu permanece no céu durante o dia, né? E eles vão se alternando, né?
Enquanto a Amaterasu dorme, o Tsukuyomi aparece trazendo a noite, e enquanto o Tsukuyomi dorme, aparece Amaterasu trazendo o dia, né? Apesar da mitologia japonesa não se ocupar tanto na especulação do antes, tal como a mitologia védica faz, a gente pode especular que antes dessa separação entre o dia e a noite, havia o dia-noite, né? Um princípio indiferenciado de dia-noite, assim como há um princípio indiferenciado de céu-terra, né? Existe sempre essa ideia de que antes havia uma unidade totalidade, que depois foi separada, e essa separação se define a própria ideia de criação em si, né? Então a gente pode dizer que na mitologia japonesa, o antes do antes é representado pelo dia-noite, né? Que era indistinguível na convivência entre Tsukuyomi e Amaterasu, né? Eu acho bem interessante essa ideia, essa recorrente ideia da separação no ato de criação, né? Assim, sempre, até mesmo na tradição bíblica, né? O ato de criação é o ato de separação da criatura do Criador, né? É sempre essa cisão, é sempre esse corte, é sempre uma espécie de violência que se entende na ideia da criação, né? Bem, chegamos aqui à nossa conclusão, né? Exploramos aqui as cosmogonias, percebemos a riqueza e a diversidade dessas tradições e percebemos que cada narrativa oferece uma perspectiva única sobre a relação sobre a criação do cosmos, né? Apesar de todas elas falarem mais ou menos da mesma coisa, e também a gente pode entender elas como uma espécie de monomito até, porque existe uma correspondência, uma recorrência, uma repetição da ideia de separação no ato cosmogônico, né? Perceba que essa multiplicidade dessas teogonias está em consonância não apenas com as tradições relativas à própria teogonia em si, à própria cosmogonia, mas também à origem do homem. A gente percebe que muitas dessas cosmogonias elas possuem basicamente duas etapas muito recorrentes, né? A criação do universo e a criação do homem, né? E muitas vezes essas duas coisas já são misturadas entre si, né? Então a gente tem muito a ideia, por exemplo, do mito do gigante primordial, como também essa forma do primordial também ser uma forma antropomorfizada, né? Que, enfim, né? Dá muita... A gente pode especular com essas informações muitas coisas de como funciona a ideia religiosa, essa inspiração misteriosa da religião que sempre acompanhou a humanidade ao longo da sua história, né? Basicamente podemos delinear dois temas que os 4 mitos cosmogônicos mais se preocupam, né? A origem do cosmos e a origem do homem em particular, e as diversas tradições muitas vezes entrelaçam esses dois assuntos, né? E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do programa. Se você curtiu, não se esqueça de se inscrever no podcast e compartilhar com seus amigos. E visite também, né? Eu reforço aqui, visite o site tavernadolugarnenhum.com.br e acompanhe os textos. Fiquem com Deus, né? E até mais.